Ok, pessoal, então, retornando do intervalo, vamos continuar a nossa apresentação da aula. A gente deve ter parado neste slide antes do intervalo. Deixa só, guardou, estabilizou, já deve estar aparecendo para vocês. Pois bem, a gente fez aquelas brincadeiras e finalizou antes do intervalo a questão da ambiguidade. O quanto é preocupante você desenvolver um algoritmo ambíguo, porque dá margem ao programador, na hora de codificar o teu algoritmo, de ter dupla interpretação. Às vezes até mais do que dupla, 3 ou 4 ou 5 interpretações possíveis. Então a gente tem que evitar isso. Outra questão que é posto aqui, está colocado aqui no slide, é que algoritmo parece uma coisa do outro mundo, tá? Principalmente quando tu vem não de uma área dura, tá? Como eu já falei, essa disciplina ela é dada para vários cursos, e alguns cursos dão mais ênfase na programação, outras não, pela própria questão da profissão. Mas o algoritmo não é uma coisa da computação. O algoritmo não é só para quem programa. Se tu vai olhar, o algoritmo está presente no nosso dia a dia. Então, um exemplo aqui. Instruções para utilizar um aparelho eletrônico eletrodoméstico. O famoso manual, né? Como a gente faz quando a gente compra um equipamento novo? É simples, a gente liga ele e vê se ele funciona, né? Se a gente consegue fazer ele funcionar. Não funcionou, eu vou ligar para alguém que já tem aquilo, né? Como é fulano e tal, como é que eu faço para fazer funcionar o equipamento tal? Se não tem jeito, eu vou procurar no YouTube, cara, porque alguém já postou um vídeo sobre aquilo. E se tudo isso não dá certo, eu vou ler o manual, que deveria ser a primeira coisa que eu tinha que ter feito quando abriu a caixa. Antes de ligar aquilo, porque senão tu liga numa voltagem errada ainda do equipamento. Deveria ter lido o manual. O manual é o exemplo clássico do que é um algoritmo para fazer um equipamento funcionar. Ou ligar. Então, a gente faz essas brincadeiras para dizer, se tu lê o manual, que ninguém lê, né, cara? A gente não lê o manual, é uma coisa horrível, né? Ele vai ter o o quick start, o ligar rápido. Quais são todos os passos que eu tenho que ligar para fazer para aquele equipamento ser ligado? Ou eu posso olhar, por exemplo, o famoso, a melhor analogia com o algoritmo. É uma receita de bolo. O que é uma receita de bolo? Você já deve ter ouvido falar isso, assim. Como eu levanto um servidor Apache em um sistema operacional BSD. Bota lá como levantar um servidor Apache num servidor BSD no Google, ele vai te dar uma receita de bolo. As pessoas falam isso. O que é? Primeiro tu vai ter que baixar, vai dar um apt-get em cima do pacote do Apache, depois tu vai dar um sysinstall nele, etc e tal, vai te dar todos os passos. Voltando para a receita de bolo, como eu faço um bolo? Pego farinha, pego leite, pego ovos, misturo tudo dentro de uma vasilha, mexo ela, boto numa outra vasilha e boto no forno. Isso é um algoritmo. Desculpa, o guia de preenchimento do imposto de renda, o manual de preenchimento do imposto de renda, a maneira com que as nossas contas, que não são poucas, né? A conta da internet, a conta da água, a conta da luz, a conta do gás, como ela é calculada? Vamos pegar a conta da energia elétrica. Como é que é calculada a energia elétrica? Entrada, processamento, saída. Quer ver? Quais são as entradas de dados de uma conta de energia elétrica? Tu vai dizer o consumo. Sim, mas o consumo é a partir do quê? Da leitura anterior e atual. Pega a atual, diminui da anterior, te dá o consumo. Pega o consumo em quilowatts, multiplica por um valor. Daí depois tu bota mais 37 impostos multiplicados, isso é o processamento. Te dá a saída, que é o valor que tu vai pagar pela conta de energia elétrica. Tem as bandeiras ainda. As bandeiras tarifárias agora ainda tem. O que é isso? Isso é tudo um algoritmo, velho. Então, o algoritmo está presente no nosso dia a dia. A gente que não dá bola. Se tu anotar que ele está presente no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é cheio de problemas. É um problema que a gente resolve. Então, como a gente resolve um algoritmo ou um problema sobre o viés computacional? Bota ele numa estrutura que é passível de ser codificada a partir da utilização de uma linguagem de programação. É isso. E quais são os passos dele? Não ser ambíguo, ser finito, ter uma entrada, ter um processamento, geralmente tem uma saída. Tá? Então, tu vai dizer, mas tem algoritmo que não tem saída? Tem algoritmo que não tem saída. Tem sentido? Tem. A gente vai estudar mais adiante e vai dar exemplo para vocês que acontece isso. Mas entrada e processamento ele vai ter que ter. Mas ele não tem nenhum dado de entrada, mas ele inicia. O início já é um dado de entrada. É um start para o processo. E ele tem que processar alguma coisa. Talvez ele vai sair, talvez não. Talvez a saída dele seja entrada para outro.
Então, esses passos tem. Então, se tu começa a pensar de forma estruturada desta forma, você consegue pensar computacionalmente. Indo adiante. Alguns comentários aqui para a gente finalizar sobre algoritmos, tá? Para o pessoal da ciência da computação, quem tiver tempo aqui e quiser gastar um pouquinho, é excelente essa coleção aqui do Donald, tá? É a Arte de Programação de Computadores. Eles são 4 volumes, ele tem um quinto volume, que na verdade é o 0, tá? É muito interessante, tá? Isso aqui deve ser uma bagatela de uns R$1.500 aí na Amazon, tu comprar a leitura em inglês, né? Mas ele tem um princípio de toda a programação. E esse cara, como não é diferente, né? O Donald, ele estudou em Stanford, né? Eu já falei, Stanford, Berkeley, MIT são os berços da computação. Ele diz que a noção de algoritmo, nos seus livros, é básica para toda a programação de computadores. Então, assim, tu não vai aprender a programar se tu não souber algoritmo. Tá certo? O oposto também é verdadeiro, mas assim, o princípio básico é esse. Outro criador de linguagens, tal como Algol, Pascal e moduladores, tá? São linguagens antigas, tá? Algol é mais vinculado com o par de A, o Pascal já não se utiliza mais, mas eu, quando fiz minha graduação aqui, a gente programava em Pascal. A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Pascal. Moduladores também já é bem antiga. E ele falou uma outra coisa também sobre algoritmos, né? O conceito central da programação e da própria ciência da computação é o conceito do algoritmo. Claro que eu estou puxando a brasa para a disciplina de algoritmos, mas assim, ó, quem vai fazer alguma coisa relacionada à programação tem que ter domínio de algoritmo. Daí eu já estou vendo o pessoal dizer, não, mas eu faço arquitetura, não, mas eu estou fazendo química. Velho, em algum momento tu vai ter que fazer alguma implementação. Ah, mas eu não vou ser programador, mas não interessa, a implementação pode ser uma modelagem, essa modelagem tem um modelo matemático, esse modelo matemático está baseado numa regra de algoritmo, tem as variáveis de entrada, tem os teus processamentos e tem as variáveis de saída. Em uma equação vai ter esses problemas. Então, no dia a dia de vocês, das profissões, das mais variadas que vocês podem exercer, tu vai ter resolução algoritmo dos problemas. Talvez você não implemente o teu algoritmo, mas ele vai te ajudar a resolver os problemas, a encarar os problemas, a fazer uma planta, por exemplo, uma planta baixa, tu vai ter uma visão computacional ali no processo, tu vai saber sistematizar isso melhor. Ah, tem que fazer depois uma rotina para automatizar isso é uma opção. E o pessoal da ciência da computação nem se fala, né? Isso necessariamente ele vai ter essa base. Então esse é um dos motivos do algoritmo ser central, dele ter uma disciplina e essa disciplina ser comum, inclusive, a vários cursos. E eu diria outra que vai ser logo comum a vários cursos é a questão da inteligência artificial. É só uma questão de tempo. Lá fora isso já é uma disciplina tal qual a gente tem no Brasil, algoritmos, mas a inteligência artificial vai ser outra coisa básica para todas as demais áreas do conhecimento. Mas isso é papo para mais adiante. Não nessa disciplina, inclusive. Eu já falei sobre esse slide aqui, pessoal. Mas aqui eu enumerei em 5 as principais características que deve ter um bom algoritmo, né? Aqui é o algoritmo do Google, né? Esse aqui é o algoritmo mais desejado de ter conhecimento. Qual é o algoritmo que o Google usa para saber tudo da vida da gente, né? Então tá aí no quadro, depois é só vocês decifrarem. Claro que é brincadeira, né? Mas as características que teria que ter um bom algoritmo, tá, são essas 5. Primeiro, ter fim, ser finito. A gente já falou sobre isso. Segundo, não dar margem à dupla interpretação, mais conhecido como ambiguidade, não ser ambíguo. Também já conversamos. 3, capacidade de receber dados de entrada. As entradas, os inputs. Pode gerar informações de saída, o poder de gerar informações de saída. Todo algoritmo tem uma entrada. Alguns têm saída. Eu diria a grande maioria dos algoritmos vão ter saída, mas pode não ter saída. Mas sempre vai ter uma entrada. Se não tem entrada, o teu algoritmo está com problema. Se ele não tem saída, ainda pode estar certo. E depois ser efetivo. O que é o ser efetivo? Ou seja, todas as etapas especificadas pelos algoritmos devem ser alcançáveis em um tempo finito. O que a gente chamava anteriormente, desculpa pessoal que tá feia a garganta hoje, o que a gente falava anteriormente de ser finito,
que começa efetivamente aqui. Além de ser finito, ele tem que ser efetivo. O que é ser efetivo? Se eu tenho um algoritmo para fazer o cálculo e mostrar todos os números pares de 1 a 10, ele é efetivo quando ele vai relacionar o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Senão, ele não é efetivo. Se ele só mostrou até o 8, ele não mostrou o 10, eu pedi do 1 até o 10, incluindo o 10, ele não foi efetivo, mas ele foi finito. Então, às vezes, pode ser finito e não efetivo. Certo? Pode ser finito, acabou e não efetivo, não mostrou todos. Então, são duas questões. Então, vocês relacionando isso e pensando lá em von Neumann, que tem uma entrada, tem um processamento, tem uma saída, ele não é ambíguo, ele é finito, ele tem uma entrada, ele pode gerar uma saída, ele é efetivo, eu tenho um algoritmo bom. Tá? Essas são as características. Se é que a gente pode dizer que eu queria ter uma colinha para saber se o teu algoritmo é um bom algoritmo, eu diria, passa esses 5 tópicos aqui. Se ele passar nos 5, ele tem grandes chances de ser um bom algoritmo. Agora, a gente vai comentar um erro assim, que eu vejo. Eu corrijo teses, dissertações de mestrado, teses de doutorados, TCCs nem se fala, tá? Em que é muito cometido esse erro. O que é um fluxograma e um diagrama de bloco? Daí eu tá assim, ó, fluxograma do sistema desenvolvido, e eu abro assim, ó, na figura 4, fluxograma do diagrama, fluxograma do sistema desenvolvido mostrado na figura 4. Vou lá na figura 4 e olho, é um diagrama de bloco. As pessoas têm uma dificuldade de diferenciar fluxograma e diagrama de blocos. Até a literatura é meio chata nesse sentido, mas são duas coisas completamente diferentes, e a gente vai ver. No algoritmo, a gente usa diagrama de bloco. Para mostrar um sistema com alto nível de abstração, a gente usa um fluxograma. Há essa diferença? Não, fica mais fácil nesse próximo slide aqui mostrar para vocês o que é um fluxograma. Fluxograma é utilizado pelas antigas profissões que a gente chamava analistas de sistema. É aquela visão mais gerencial, mais macro, mais alto nível, em que tu vê assim, ó, entrada de dados, tá aqui, ó, processamento e saída de dados. A entrada de dados eu vou pegar da base A, vou gerar um processamento para tirar as... Agora você fala muito em lei geral de proteção aos dados, né? GLP. Efetivamente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os dados sensíveis. Eu peguei minha base de dados, tirei meus dados sensíveis e boto em uma outra base já com o certificado em cima da nova lei geral de proteção dos dados. Como eu faço isso? Eu posso usar um fluxograma, em que eu tenho grandes níveis de abstração. A minha entrada, um processamento e a minha saída. Seja ela uma saída, por exemplo, em fita, uma saída em relatório. Acabou, só tem esses grandes ícones aqui, esses grandes pontos, esses grandes desenhos. Isso é um fluxograma, alto nível de abstração. Já um diagrama de bloco, ele me dá um nível de detalhamento mais acurado. Por exemplo, neste processamento aqui, o que tu fez com as informações? Eu peguei os dados sensíveis. Quais são dados sensíveis? É CPF, é religião, é opção sexual, etc e tal. Isso tu já está refinando, então eu vou ter que botar outras caixinhas aqui dentro, sim. Daí tu vai começar a usar um diagrama de bloco. O dado que eu peguei é um dado sensível? Se sim, eu faço uma coisa. Se não, eu faço outra. Tu notou que eu já estou entrando num nível de abstração menor, abrindo o detalhamento e diminuindo a abstração? Antes só queria saber se era dado sensível. Agora eu já estou dizendo o que é um dado sensível. Daí eu uso um diagrama de bloco. Daí eu já tenho mais uma infinidade maior de caracteres aqui, ou desenhinhos, ou ícones, como vocês queiram chamar isso aqui. Isso aqui é um ícone aqui, isso aqui é um de início que também é usado fim. Isso aqui é um íconezinho que define uma decisão. Você tem um famoso C, uma condição. Se sim, geralmente sai para a direita, se não, sai pela esquerda. Tá? Isso aqui é uma entrada. Entrada, por exemplo, pode ser um teclado. Isso aqui necessariamente é um processamento. Isso aqui é uma saída. Como eu sei isso? Porque, na verdade, só tem essas saídas aqui, o diagrama de blocos são pequenos, são os terminais de início e fim, são as setas, obviamente, que vão dizer a direção do fluxo de dados, né? Por exemplo, aqui, quando eu disse não, eu tive que vir para a esquerda, então a seta está indicando. O processamento, basicamente, é um cálculo, uma entrada, a entrada por teclado, a saída por vídeo, conector, e conector de página. Conector é o quê? Por exemplo, se o teu diagrama de bloco vem até aqui no final, como veio o meu, e quer continuar nesse lado, eu boto um conector aqui,
boto aqui o conector de novo 1, porque eu sei que continua. Quando ele chegou aqui no cantinho, na quarta coluna, chegou aqui no final, eu vou ter que trocar de página, boto um conector de página, boto A1. Daí na próxima, obviamente, eu boto A2 e continuo o diagrama de bloco. Pronto, acabou. Isso é diagrama de bloco. Isso é um fluxograma. Então, vocês nunca mais vão fazer essas atrocidades nos trabalhos de TCCs, artigos, futuramente uma dissertação, numa tese. Isso é um fluxograma. Isso é um diagrama de bloco. Então, não chamam de forma equivocada. Nós, só um pouquinho, gente. Nós, em algoritmos, muitas vezes vamos usar um diagrama de bloco. Se tu pegar, eu brinco, né? Tu pega o professor mais raiz de algoritmo, ele judia, cara. Os meus professores eram assim. Ele não me deixava ir para o computador. A coisa que eu mais queria em algoritmo era programar. E daí a gente tem que descobrir que em algoritmo se programa, em algoritmo se faz algoritmo. Se faz algoritmo através de diagramas de bloco. Depois esse diagrama de bloco vira um português estruturado. Depois esse português estruturado pode ser codificado em qualquer linguagem, porque ele é um português estruturado. Ele não tem um if, ele tem um C. Ele não vai ter um while, que é um comando já direto em programação. Ele tem um enquanto, lá porque é um português. Então, isso é programar algoritmos. Isso é estruturar uma linguagem algorítmica, tá? É muito utilizado, como eu falei, tem professores que trabalham assim, um meio semestre só fazendo diagrama de bloco para te pegar a lógica. Ajuda, ajuda. O que a gente tem feito mais ultimamente, e as correntes mais modernas dizem, a gente usa ferramentas, a gente vai usar o Scratch, que são os blocos para montar as estruturas. Então, vocês vão parar de desenhar diagrama de bloco, mas vão arrastar blocos lá no Scratch para lá e para cá. Mas, de novo, quando vocês desenharem um diagrama de bloco, vocês vão ter que usar este tipo aqui de grafia, tá certo? Pois bem, pessoal, para a felicidade da minha garganta, aqui estamos chegando a último slide antes de uma tarefa que eu vou dar para vocês. E daí, de novo, aquela cretinice, né? Bah, esse slide aqui é muito importante, né? Tudo que o Salles falou antes não tinha importância. Mas ele é muito importante porque eu botei em azul. Não que azul seja uma cor importante, eu acho que importante seria o vermelho, tá? Mas, casualmente, aqui foi posto em azul, né? O quê? Note que sempre estaremos diante de um problema. Estou falando antes de continuar e falando de algoritmos. E que deverá ser resolvido primeiro por nós, para depois que seja passado e resolvido pelo computador. Por que eu estou colocando isso? Porque tu não tem como fazer efetivamente um algoritmo se tu não entender o problema. Parece tão simples, né? Mas a gente assume que entendeu o problema, e daí quando eu começo a fazer perguntas, ou tu vai ir para os blocos lá do diagrama de bloco, lá no Scratch, arrastar os bloquinhos para lá e para cá, para montar a tua lógica algorítmica, te dá o famoso branco. Daí diz, tem aquele slide que o Salles falou do branco, que eu tenho que ter paciência, eu vou ter que ter experiência, eu vou ter que ter todas aquelas características legais. Para não acontecer o que está nessa foto, assim, ó. Pá, funcionou. Só que eu não sei como. Essa é a pior frase que um desenvolvedor pode ter, que uma pessoa que está resolvendo um algoritmo ou desenvolvendo um algoritmo pode ter. Tentativa e erro, método de força bruta, o Tentox, tá? O método científico Tentox. Ele arrastou tantos blocos, ele foi tanto que a partir de uma entrada ele conseguiu chegar numa saída. Daí tu perguntei, que legal, como é que tu estruturou a tua lógica? Não sei, mas funcionou, não mexe. Não, isso não é, gente. Não funciona assim. Por isso tu não tem que ir para código. Por isso tu não tem que arrastar bloco. Tu tem que fazer nem que seja o que a gente chama um algoritmo genérico. O que é um algoritmo genérico? Cada um faz o seu. Cada um tem um jeito. Uns escrevem, outros pensam, outros já vão para o código. Mas basicamente o algoritmo genérico é ver quais são as tuas entradas, o que tu vai ter que fazer de processamento, se são um ou vários, se são processamentos lógicos ou aritméticos, como tu vai implementar eles e o que tu tem que botar de saída. O teu algoritmo tem que ter esses passos, daí de novo aqueles 5, ele tem que ser finito, ele tem que ter entrada, talvez tenha saída, ele tem que ser efetivo, todas aquelas características que a gente já viu. Então, por isso que eu coloco, pensem se vocês entenderam qual é o problema. Eu vou calcular a área de uma determinada sala. Bom, eu vou ter que ir lá pegar os dados de entrada, que é o quê? Que é medir. Mas eu vou medir o quê? Eu sei o que é calcular a área de uma sala, eu sei qual é a fórmula, porque se eu não souber, eu não tenho como resolver, porque no segundo passo é processamento. E esse processamento tem uma equação,
que é como calcular a área, e essa equação tem as entradas, que vão gerar a quantidade de metros quadrados lá que vai ser minha saída. Ah, eu entendi o problema, agora tá legal. Ah, eu vou fazer um algoritmo para classificar se uma figura é um triângulo, e sendo triângulo eu vou classificar se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Eu sei o que é triângulo? Eu sei como é formado um triângulo? Ah, eu sei, tá, então tem uma lógica. E depois que eu sei que ele é um triângulo, como eu defino ele nas três categorias, isósceles, escaleno, o equilátero? Eu sei disso, senão eu vou ter que procurar isso. Então, entender o programa é fundamental, senão tu não vai conseguir. Então, por isso que eu brinco, assim, este slide aí, que eu vou mudar, vou botar em vermelho esse negócio, é muito importante vocês entenderem o problema. Tá legal? Posto isso, ufa, finalmente vocês vão resolver um pequeno problema a ser resolvido. Isso aqui, pessoal, tá lá no Classroom, eu fiz um print dessa tela e só coloquei, desculpa, só coloquei o enunciado para vocês. Então, vocês podem, depois, se eu tirar esse slide aqui, que eu vou tirar logo, para deixar vocês resolverem, olhar as carinhas de vocês, vocês podem continuar olhando lá no Classroom, tá? Eu vou mostrar depois. Mas qual é o problema? Vamos entender o problema e vocês vão ter 5 minutos para esboçar ele. Façam aí, cara, aí num papel, rasgam uma folha, escrevam aí, ou abram, senão no computador é horrível fazer uma folha, né? Abram um editor de texto aí, escrevam quais são os passos que vocês vão fazer para resolver esse problema. Eu não vou dar nenhuma dica, eu só vou ler o enunciado. Dispomos de 2 vasilhas, tá? Digamos que seja essa vasilha e essa. 2 vasilhas só. Com capacidade de 9 litros, obviamente vai ser grande, e 4 litros, respectivamente. As vasilhas não têm nenhum tipo de marcação, nada de marcação, de modo que não é possível ter medidas como metade ou 1/3. Por exemplo, se eu pego de 4 litros, se eu soubesse qual é a metade, ele tem 2. Tu não tem como ver isso, certo? Tu não tem nenhuma medida. Mostre uma sequência de passos, que é mostrar entrada de dados, processamento e saída. Mostre uma sequência de passos que, usando as vasilhas de 9 e de 4 litros, encha uma terceira vasilha de medida desconhecida com 6 litros de água. Então, por exemplo, a foto não era para isso, mas se essa aqui é de 9, essa de 4, eu quero que vocês façam algumas manipulações para deixar 6 litros aqui dentro. Certo? Façam isso. Então, a gente tem agora, deixa eu tirar daqui, voltar para cá. Agora são 21h42. Eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem. 21h47. Ah, Salzin, tu tirou. Eu acabei de falar que isso está aqui, ó, no material, aula 1, problema 1. Tá? Clicar, tá aqui exatamente, para vocês conseguirem olhar, que eu vou ficar aqui para vocês. Façam sem dica. Aliás, eu já dei muitas dicas para vocês. Dão os passos que vocês resolvem o problema. Vamos ver o que vai sair.
Daí, pessoal, conseguiram? Sim ou não? Sim. Quem vai mostrar para nós aí? Quem quer falar aí a solução? Bem à vontade, porque eu não botei nenhum requisito, nem nada como eu queria que resolvesse. Quem falou aí sim me diz como eu resolveu. Pode ser de forma sucinta. Eu fiz assim, eu juntei 2 potes de 9 e diminuí 3 potes de 4, que deu a 6 litros daí. Tá certo, mas explica aí a sequência de passos. Ah, tá. Primeiro... Isso. Tá certo, eu já entendi porque tu enchendo os 2 e jogando os 4, tu vai restar 6. Eu entendi. Mas a sequência lógica de passos. De novo, eu vou brincar lá. Imagina tu fazendo isso aí, dá para um peão para resolver isso. Ele não vai conseguir. Tu tem que dizer assim, ó, que nem um brinco, um jack, passo por passo até chegar. Ah, entendi. Então, é assim, junta 2 potes de 9, que dão 18 litros. Tirando 4, dão 14. Como tu tira 4? Enchendo o pote de 4 litros. Derramando E 9 no 4. Daí fica 5, fica 5 no pote de 9. isso. Daí, depois tira mais um pouco, tira mais 4, que vão dar 10. Da onde? Porque eu tô sendo chato. Porque tu tem que implementar isso. Tá corretíssimo, eu já entendi, vai dar certo. Desculpa, eu não tô vendo aqui o teu nome, tá bem em cima do... Ah, que saco essa barra. Maxwell, tu tá certo. Eu só tô dizendo assim, ó, o Maxwell pegou assim 2 potes de 9, pegou no pote de 4, ele derramou do 9, no pote de 4 ficou aqui 5, não ficou? Ele pegou outro pote de 9, tirou do D4, ficou 5, isso? Daí tu tem 5 e 5. Daí tu pega esse que tem 5, bota de novo no pote de 4. Ficou quanto aqui? 1. 5 mais 1? 6. Era isso que estava pedindo, né? É uma forma de resolver. Não tem problema. Mas tu tem que mostrar todos os passos. Porque senão o pobre coitado, que depois tu vai xingar do programador, não vai entender. Tu fizeste um algoritmo que dá ambiguidade, por exemplo. Eu entendi. A gente tem isso. Aí é que tá. A gente raciocina dessa forma. É simples, eu tinha 2 e 9, usei os 2 D4, depois fui passando, ele ficou 6. Mas como tu faz para construir passo a passo? O algoritmo tem que mostrar isso, porque senão alguém pega a tua ideia e não consegue implementar. Então, nem sempre para o que é claro para nós, é claro para quem vai implementar. Daí tu vai dizer, mas geralmente quem faz algoritmo implementa. Não necessariamente. Imagina tu num projeto maior, imagina tu programando agora, depois, numa equipe de programadores em que um não gosta do outro. Tá? E não documenta o que faz e não explicita o que faz. Vira uma loucura. Então, sim, parabéns, é isso. Alguém fez diferente? Professor, eu tenho uma dúvida quanto a isso, e aí estava pensando porque eu vi de maneira diferente, tá? Porque eu interpretei ali que eu tenho uma vasilha de 9 litros e outra de 4, não que eu tenho duas de 9. Eu poderia encher duas vezes a de 9. Mas Boa! então eu tenho uma de 4 e uma de 9. E eu tenho uma de 6, né? Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu tenho que chegar no resultado que é 6. Não diz que eu tenho que ficar com a vasilha de 9 cheia, nem com a de 4 cheia. Isso não diz. Eu tenho que chegar no 6, no resultado Tu tem que final. deixar 6 numa terceira vasilha. Exatamente, não interessa o que ficou para fora ou não. Então eu Viu, pego e jogo essa vasilha de 4. Oi. viu, viu como a gente já está construindo melhor isso? No momento em que tu começa a detalhar, viu como a gente abstrai muita coisa na hora do algoritmo? O algoritmo tem que ser Jack, por partes. Desculpa, continua, Guilherme. Aí eu pego, eu tenho uma vasilha de 9, uma de 4 e uma com 6. Não é mais fácil eu simplesmente pegar de 9, por Não, exemplo? só um pouquinho. Tu não tens uma D6. Eu preciso encher uma com 6, exato. Isso. Exato. A terceira Beleza. vasilha, que tu não sabe nem o tamanho, tem que ter 6 litros. Beleza. Tem que ter mais Aí, por exemplo, assim, eu tenho uma de 9 e uma de 4, eu posso pegar essa de 4 e jogar toda a água dela fora, por exemplo. Pode? Tá? Aí Deve. eu vou ficar só com 9 litros, por exemplo. E aí eu pego e boto da minha de 9 e encho 4 litros de novo naquela vasilha de 4 litros. Aí eu vou ter uma vasilha com 5 e uma com 4. Tá? Aí vai me sobrar 5 e 4, eu preciso chegar em 6. Então, se eu jogar fora de novo aqueles 4,
eu vou ter 5 de um lado. Não vou, esquece. Aí já me perdi. Eu não posso jogar fora, né? Mas eu posso deixar em outra vasilha? Ó, agora tu tá raciocinando certo. Se eu puder deixar em outra vasilha, eu não preciso jogar fora. Porque daí eu chego 2 vezes em 1. Entendeu? Por exemplo, eu boto 4, tiro mais 4 pro lado, por exemplo, e vou chegar em 1. E aí depois eu faço o mesmo processo e daí eu somo as duas que vai ter 1 só, 1 litro só, na que tem 4. E aí eu vou chegar em 6. Entenderam? Não, né? Não. E como vocês fizeram isso? Agora me falam, já que agora a gente perdeu a inibição. Como é que vocês fizeram? Ou não fizeram? Posso falar, professor? Pode, Luiz Fernando, vamos lá. Bom, então, eu acho que o meu foi diferente de todos ali até agora, por enquanto. Eu fiz por esse mesmo método de ter uma vasilha de cada, no caso. E essa com 6, como a gente não sabe, então ele vem em questão que ela seria uma vasilha maior, né, no caso. Porque como a gente não sabe, ela teria que ser 6 ou maior. Então eu peguei e botei o passo a passo. Encher a vasilha de 9 litros, colocar na vasilha de 4 litros desses 9, no caso, né? Tu vai botar... Tu tinha 9 litros, tu bota esses 9 litros... De 4. Isso. Daí, então, nessa de 9 sobram 5 litros. Tecnicamente, se tu fizer o cálculo. Então, tu bota esses 5 litros na D6 e repete o processo. Daí, tu vai ter 10 litros. Naquela que caberia 6, mas é maior, no caso. Então, tu vai ter 10 litros nessa vasilha. Então, tu derruba essa de 10 litros na de 4 litros e sobra 6 litros. É uma alternativa. Daí fica, entenderam? Ele não feriu nenhum princípio. Quais são os princípios? Eu tenho 2 vasilhas de 9 e de 6, só uso essas 2, e uma terceira que tem que ficar com 6 ao final. Como eu vou fazer essas? Eu só tenho essas. E tem uma bica infinita. Tá? Isso também. Eu tenho água à vontade, né? De repente vão ter uns que vão esbanjar a água aqui, tá? Tem outros que vão otimizar. Isso poderia ser um segundo problema. Quando você resolvesse, eu ia dar um limite de número de litros de água para vocês gastar. Isso é um outro problema? Poderia. Mas agora sim a gente tem que estruturar. Por que a gente faz essa brincadeira aí dos litros, da água e das vasilhas? Porque a gente fica muito abstrato. Às vezes a gente pensa que nem o Maxwell, né? Eu vi que tu resolveu o problema, mas assim, ó, a gente não restringiu quantas vasilhas tinha, mas o problema dizia ou não dizia? De repente até o problema é ambíguo. Ele só tem 3 vasilhas. Então assim, ó, tu tem que escalonar e separar. Agora eu vou mostrar o que seria uma solução, que eu acho que é inclusive diferente do Luiz Fernando, tá? Tem que ser assim? É óbvio que não. Depois vocês vão ver que o segundo exercício, vocês já vão estar raciocinando em encher, jogar fora, encher, botar, tirar da bica infinita. Vocês já pegaram a sistemática. Deve dizer, mas é porque eu já resolvi. É óbvio, gente. É óbvio. Se tu faz, por exemplo, trabalhar com ordenação no momento que eu mostro o método bolha, aí, o Bubble Sort, que simplesmente ele compara um com todos os demais, é um método extremamente de força bruta, ele funciona, mas tu já sabe fazer aquilo. Então, tu sempre vai alterar aquilo, como tu ordena um vetor. Isso eu vou dar exemplo direto, assim, ó. Me diga o seguinte, um vetor, quer ver que vocês vão resolver bem rápido, e não precisa nem escrever. Eu vou dar um vetor de 3 números. 9, 6 e 3. Ordena de forma crescente. Qual é a ordem? Se tirar o microfone, é liberado. 3, 6, 9. Como tu chegou nessa conclusão? Sei lá, só sei. Ó, aí que vocês não estão pensando computacionalmente. Por quê? Porque eu dei 6, 9, 6 e 3. Cara, tu tem memória RAM suficiente para pegar 9, 6 e 13 e ver que o 9 é o maior, o 6 é do meio e o 3 ali, porque era um 3, já está na tua memória. Agora eu vou te dar um vetor de 1.500.000 números, eu vou pedir para te ordenar. Daí tu vai dar risada, né? Tem uns cavalos que conseguem, as memórias fotográficas, não 1.500.000, mas eles conseguem, né? Aqueles que jogam 21, jogam um pouco, eles sabem a sequência. Você sabe que tudo isso é matemática. Dá para fazer isso, dá, mas tu tem que ter um poder bom. Mas voltando ao exemplo, o 9, o 6 e o 3 está na memória e é fácil. Mas se tu pensar, eu acho que foi o Luiz Fernando que respondeu, né? Se tu pensar um pouquinho como tu chegou à conclusão, tu pegou o primeiro número 9 e varreu o resto do vetor. O resto do vetor é 6 e 3, 9 é maior, é o maior deles. Não vou pegar por primeiro. Tu pegou o segundo número, que é o 6,
ele é maior que o 3. Daí tu pegou o 3 e comparou com todos os demais. O 3 é o primeiro, daí tu veio 3, 6 e 9. Mas tu pegou 1 e comparou com todos os demais, só que tu não percebe isso porque eu tô falando em 3 números. Se eu botar 10, tu já começa a te complicar. Eu falando 10 números aqui, mesmo que for de 1 a 10 fora de sequência, tu não consegue pegar, porque daí tu vai ter que fazer o seguinte, não me diz, fixa 1 e varre todos, fixa 1 e vai com todos os que sobraram e vai deixando sempre o último. Ah, é um algoritmo de ordenação. É um algoritmo de ordenação. A vida inteira tu vai implementar isso, quando precisar uma ordenação. Ele vai te dizer, mas tem um método hash, tu pode dividir os dois e fazer esse no meio. Ou dividir em 4, fazer e depois ordenar os 4. Ah, daí tu está otimizando o teu algoritmo. É outro algoritmo. Então, por que eu estou falando? A gente tem que entender o problema e botar ele em passos, que uma outra pessoa consiga fazer isso. Leia-se um programador pegar o teu algoritmo e jogar para uma linguagem. Gente, a parte de linguagem é a coisa mais fácil do mundo, é decorar comando. O ruim é resolver. O ruim é deixar que o outro consiga entender a tua metodologia de ordenação, a tua metodologia de resolução, que nada mais é o que o algoritmo. Então, agora eu vou mostrar, sem mais delongas, tá? Eu vou mostrar o que seria a solução do problema. A minha solução é a correta? Não sei. Tem N soluções. Então, uma possível solução. Eu fiz de 1 a 9 passos. Vê se dá para fazer com menos, talvez. Se dá para fazer, tema, dá para fazer com menos de 9 passos? Dá para fazer com menos litros de água jogado fora? Isso poderiam ser outros desafios, tá? Mas como eu faria? Enche a vasilha de 9 litros. Obviamente vai ter 9 litros nessa vasilha. Usando a vasilha de 9, que eu acabei de encher, enche a vasilha de 4. Despeja a de 9 no 4. Despeje o que sobrou da de 9, que foram 5 litros, na terceira vasilha. Já deixei 5 na terceira. Observe que falta 1 litro para completar os 6 litros. Esvazia de 4, certo? Torne a encher a vasilha de 9, enchi de 9. Usando a 9, encha de 4. Enchi de novo a de 4. Esvazia a de 4. Usando o que restou na vasilha de 9 litros, 5, encha novamente a vasilha de 4. Despeja o que sobrou na vasilha de 9 e sobra na terceira vasilha. Agora você tem 6 litros. Eu não sei se eu me fiz claro. Mas se tu fizer passo por passo, vai dar certo. Como efetivamente eu sei isso? Isso eu vou deixar para vocês, não se estressem. Tá? Isso aqui é de forma proposital longa. Tem como reduzir isso, pessoal. Tem várias formas, essa é uma possível solução. Eu gostaria que depois vocês analisassem. Assim que eu terminar isso aqui, eu vou disponibilizar essa solução para vocês. Tá? Lá nos slides. Foi o que eu tentei explicar e não consegui. Então, beleza, é essa a ideia. Como eu posso fazer isso? Agora eu vou mostrar para vocês como fica fácil algebricamente. O que é algebricamente, tá? Todo mundo foge disso quando fala algebricamente. Ah, lá vem ele com as equações de matemática, eu tenho pavor da matemática. Gente, algébrica é só tu botar a letra em número, tá? Só. Tu esquecer a vasilha, esquecer os 9 litros e botar lá V1 igual a 9. Isso é uma solução algébrica. Como eu faço isso, essa demonstração? Vamos lá. Eu faria da seguinte forma. Aqui nós já vamos ter uma aula completa de algoritmos do semestre inteiro, tá? Isso aqui é as minhas definições de variáveis. Eu tenho 3 potes. O V9, o V4 e o V final. Olha como fica legal quando tu dá nome sugestivo às variáveis. O que é V9? A vasilha de 9 litros. O V4, a vasilha de 4. E o V final é onde eu quero a minha resposta final. Botei 0 em todas, inicializei as minhas variáveis. Mas eu nem sei o que é variável, nem sei o que é inicialização, mas todos esses conceitos já estão aqui na algébrica, na solução algébrica. Nós vamos resgatar isso depois. Engulam por enquanto. Primeiro, os 9 passos. Enche a vasilha de 9 litros. O que é? V9 igual a 9. Algebricamente, encher uma vasilha e lá na bica, botar e encher com 9 litros é mover o número 9 para dentro da variável V9. Tem 9 lá. Usando a variável de 9 litros, enche a variável de 4. O que é isso? Aqui entra toda a parte de precedência de cálculos, quando efetivamente eu faço atribuição, precedência, o que está entre parênteses. O primeiro tem que resolver isso. Ah, mas só tem isso. Precisava o parênteses? Não, mas eu botei já para mostrar para vocês.
eu pego o V9 e diminuo de 5, porque efetivamente eu estou botando isso em V4. V4 vai ter quanto? 9 menos 5 vai ter 4. Pegaram a ideia? Você tem 9 litros, eu tenho que diminuir 5 litros. Esses 5 litros vão ser diminuídos quando eu virar 9 dentro do 4. 5 litros vão fora. Então, algebricamente, eu fiz isso. Depois eu fiz o V9 fazendo o quê? O V9 menos 4. Então, o V9 foi menos 4, por quê? Porque ele saiu 4 litros para essa. Então, em V9 vai ficar 5. E isso eu faço passo a passo, a passo, a passo. A solução algébrica, pessoal, é exatamente essa aqui, ó. Tu tem dúvida disso? E eu não vou explicar um por um, porque está bem explicado, bem comentado. Eu quero que vocês leiam o slide anterior e deduzam que esta solução aqui, algebricamente, é isso aqui. E para comprovar que isso está correto, e a gente vai fazer isso mais num terço final da disciplina, só para mostrar para vocês. Vou abrir o MATLAB aqui. Vou ter aberto antes, porque o MATLAB demora uns 45 minutos. Claro que não, né? Vou abrir, mas ele é pesadinho. Só um minutinho, deixa eu abrir. Deixa, enquanto isso, copiar. Ah, não, que não vai copiar, copia. Faltou ver ali. Agora que ele deu o sinal devido. Não se estresse com o MATLAB, a gente vai trabalhar com uma versão web depois. Eu só quero mostrar para vocês aqui esse código. Devia ter aberto antes, foi falha minha. Meu Deus do céu. Vamos ver se vai mais rápido no online. Ah, abriu agora. É só ameaçar que tu vai usar o concorrente dele que ele vai. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui primeiro para vocês. O MATLAB, pessoal, sem dar uma olhinha rápida no MATLAB, eu colei aqui as equações. Essa aqui, eu vou ter que botar essa primeira aqui. Deixa eu botar aqui para vocês que eu não copiei o V. Isso aqui é exatamente a sequência que está aqui, ó. Agora vamos lá. Essa sequência aqui, que eu comi o Vzinho, deixa eu botar o V de novo. Essa sequência aqui, eu joguei para o MATLAB, vocês não têm que entender nada, por enquanto, do MATLAB, mas vocês têm que entender o seguinte, se eu colar esta sequência exata aqui, e der um Enter, ele vai trabalhar, ele vai fazer no V9 atribuição 0, no V4 atribuição, e vai fazer operações, e no final vai ter em V final. O V final está aqui, o resultado no MATLAB. O V final é igual a 6 litros. Sem querer entender a programação do MATLAB, o MATLAB ele é visto como uma prancheta eletrônica. Todas essas atribuições que eu boto aqui no Command Windows dele, essas atribuições V9 igual a 0, V4 igual a 0, V final, e as operações, ao final ele tem em V9 o valor de 6 litros. Está certo. No MATLAB mais adiante, a gente vai ver o seguinte, eu vou limpar a tela e vou fazer todas as atribuições até o V9 e vou dar um print no final dizendo a quantidade em litros da vasilha é a variável V9. Gente, não queiram entender esses comandos porque não é o objetivo. Eu só queria mostrar isso e rodar. Ele vai dizer a quantidade em litros na vasilha é de 6. Ao final da execução desta solução
onde eu estou, aqui. Desta solução aqui, pessoal, vai dar 6 litros, ou seja, vai estar certo. É isso que é um objeto final a partir de um algoritmo. Isso aqui é um algoritmo. Isso aqui é a implementação algébrica. Aqui nós estamos num ambiente, numa ideia de programação, que é o MATLAB, usando uma linguagem. Na verdade, a linguagem, os únicos comandos da linguagem que eu usei foi o CLC para limpar a tela e o print para dar um print final na tela formatado a partir de uma entrada. Eu tenho que entender isso agora? Claro que não. Isso aqui, gente, é comandos. Isso aqui é decoreba. Isso aqui é um comando, isso aqui é um comando. O resto são comandos matemáticos. Se recordam quando eu falei lá no início da aula que no computador é muito fácil, ou ele faz um cálculo aritmético, que é o que a gente acabou de fazer, ou um cálculo lógico. O cálculo lógico seria um if, seria um maior, ser igual, ser maior, ser menor. É só isso que o computador vai fazer. Então, aquela parte ali, por vocês nunca tinham visto o MATLAB, vocês nunca tinham programado em MATLAB, eu fiz um algoritmo bobinho ali, de encher panela, de vasilhames, botei ele numa linguagem algébrica, que nada mais é que um monte de letras e números e atribuições e operações matemáticas, e mostrei que no final, na variável, tinha 6, que é 6 litros. Então, isso é implementação do algoritmo que vocês fizeram, que o Luiz Fernando fez ali, que o Maxwell começou a fazer ali no raciocínio dele. Foi exatamente isso. Eu só estruturei um pouquinho melhor em 9 passos, joguei algebricamente e botei numa linguagem de programação. Então, isto é o passo de resolver o problema. Entender o problema, que eu tinha 3 vasilhas, que a gente começou a refinar ali quando vocês viram. Ah, mas eu não posso encher 2 de 9, eu tenho que encher e botar fora. Então, tu começou a entender o problema. Depois que tu entendeu, tu botou ele no algoritmo. Depois do algoritmo, tu implementou numa linguagem. Agora, o que eu quero que vocês façam, agora que a gente já pegou a ideia? Agora, a gente tem que fazer 2 coisas. Deixa eu estabilizar aqui de novo. Que vocês já vão ter outra visão. Agora, vocês vão ter os problemas dos baldes. Tá? Vocês vão trabalhar não mais com vasilha, mas com balde. Então, como dividir quantidades específicas de água usando 2 baldes de 3 e 5 litros? Você tem 2 baldes, um com capacidade para comportar 5 litros e outro que comporta 3 litros. Você não possui outros recipientes, não possui outros. Antes tu tinha, começou a ficar feia a coisa aqui, tá? E os baldes não possuem marcações de volume. Tu só tem um balde de 5 e um balde de 3. Ainda tu continua com a bica infinita, tá? Sempre sai água e tu pode jogar água para lá e para cá, sem problema de gastar. Primeiro problema e segundo problema. Primeiro, você precisa retirar exatamente 7 litros de água de uma bica com esses baldes, com balde de 5 e de 3 litros. Como fazer isso? E o segundo problema, com os mesmos baldes, diga como fazer para retirar exatamente 4 litros de água da mesma bica. Então, usando o balde de 5 e um balde de 3, primeiro tu tira 7 litros e depois tu tira 4 litros. Certo? Então, é isso que vocês vão fazer agora. Tá? Então, de novo, este problema, deixa eu voltar para a tela, esse problema está lá no Classroom, mesma coisa, eu vou dar uns 5 minutinhos, vocês vão ver como vocês vão fazer mais rápido agora. Só vocês pegarem aqui o problema 2, que é o problema dos baldes. Então, agora é 22h10. Façam um, pelo menos, até as 22h15, que eu quero para falar mais uma coisinha para vocês ainda. Tá ok? Vamos ver se sai mais rápido agora.
Ô, Sor, uma dúvida. A bica Oi. é infinita ou não? A bica é infinita. Infinita? Show. Isso. A bica e o ralo, tá? Tu pode jogar quantas... Tu não vai inundar nada. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Eu vou ter que pegar e virar desses 2 baldes em um terceiro, ou esses 2 eu vou ter que dividir para deixar dentro desses mesmos 2 baldes o... Tu não tem o terceiro. Tá. Tu não tem o terceiro, só tem os 2. Ao final das manipulações, tem que dar aquele somatório. Tá, então fizer. Pode ser em um ou nos 2, tá? A diferença do exercício anterior é que tu não tem o terceiro. Agora que a gente pegou o entendimento, fica mais fácil. Claro, e acabou o tempo, 10 e 15. Mas assim, Felipe, é bem essa ideia. A gente vai construindo... Viram como vocês raciocinam, só que a gente não estava raciocinando da forma computacional. Se vocês começam com esses exemplos bobos, vai pensar, gente, a estrutura é boba de um computador. Ela tem que trabalhar dessa forma. Nessa coisa, ela é tão simples que para muitas pessoas passa a ser difícil, porque tu tem que estruturar com operações extremamente simples, aquela história, esvazia o balde, enche o outro, bota o outro, tira. É esses passos assim, ó. Tu vai ver que os algoritmos trabalham exatamente dessas formas. Claro que depois entra com a questão de recursividade, com loop, tu vai fazer várias vezes isso. Como eu falei do vetor, vocês vão ver lá na frente, quando a gente vai trabalhar vetor que antecede matriz, que é uma estrutura de dados, tu faz a ordenação comparando com todos. Daí tu vai dizer, mas isso é loucura, não é? Ele faz muito rápido isso, mas a operação que ele faz é um com o outro. E só vê qual é o maior e coloca no lugar. Depois que tu entendeu essa sistemática, vai embora. Galera, conseguiram resolver? Acho que sim. Né? Acho que sim. Talvez assim, cada um tem seu tempo. Tá? A ideia era só mostrar como vocês evoluíram do slide anterior para esse. E como vocês vão evoluir no outro. É normal, porque tu está ambientando já o teu cérebro a pensar dessa forma. Daí, quando eu falei aquela cretinice, amanhã de manhã, eu dou risada que amanhã de manhã vocês vão saltar da cama, bem, eu vou pensar em respirar. Não, mas é bem essa ideia, cara. Isso tem que ser involuntário. Vai chegar uma hora que tu tá tão condicionado a pensar daquela forma que tu vai trazer 6 litros de leite quando a tua mulher pedir aquele negócio lá. Tu vai, porque tu tá raciocinando daquele jeito. Da minha mulher que sempre brinca assim, mas tu raciocina muito lógico. Eu disse, mas eu fui treinado para isso, é assim. Cara, eu não tenho que abstrair muito, cara, é aquilo, é pum. Mas vamos lá. A solução, porque eu tenho mais uma coisinha para passar para vocês, tá? A solução, assim que terminar a aula, eu deixo para vocês, mas as 2 soluções estão aqui, ó, tá? Eu não vou nem comentar, depois vocês dão uma olhada. Então, a primeira, rapidinho. Enche o balde de 5 litros e despeje a água. Até onde for possível. No balde de 3 litros, obviamente vai ter 3. Enchendo. Agora restam 2 litros no balde de 5, porque os outros 3 estão aqui.
Jogue fora a água do balde de 3 litros e coloque nele os 2 litros que sobraram, que estavam no balde de 5. Agora enche o balde de 5 litros de novo, pronto, no balde de 3 litros você tem 2 litros de água, enquanto no balde de 5 ele está cheio, totalizando 7. Pronto. É esta a única forma? Não, deve ter outras formas, é só vocês fazerem umas composições diferentes, botando mais água fora ou menos água fora. E o problema 2 também está especificado aqui. Se vocês têm dificuldade de entender isso aqui, façam algebricamente, pessoal. Botam em passo e fazem algébrica. Gente, isso não é gastar tempo, isso é ganhar tempo. Gastem tempo no bom sentido, que isso ajuda muito a vocês estruturarem o cérebro de vocês a pensar dessa forma formatada. Ah, tu vai dizer, então tu tá me ensinando aí, tu tá me doutrinando, me adestrando. Mais ou menos. Eu estou te adestrando no sentido de mostrar como o computador pensa, como o computador trabalha. Na verdade, o computador não pensa, ele trabalha. Ele faz passos simples, de forma encadeada e de forma finita e de forma consistente. É isso que ele faz. Gente, depois que vocês entenderam, e somente depois que vocês entenderam, esses 3 exemplos que a gente deu, tem essa tarefa de casa, que não é tarefa de casa, é os estudos independentes. Vocês não precisam fazer isso para a próxima aula. Querem fazer para a próxima aula? Fiquem à vontade, tá? Isso tem um tempo para vocês fazerem, porque são raciocínio lógico. O primeiro deles, que eu acho que alguns de vocês já fizeram, é o teste de Einstein, tá? De QI de Einstein, que não é feito por Einstein uma patavinas, é aquelas lorotas que a gente inventa, né, para chamar atenção, né? A gente pode ir aqui no material da aula, onde está o teste de Einstein. Aqui. Teste de QI de Einstein. De novo, é só... Ele nunca fez isso. Albert Einstein criou um teste de QI, raciocínio lógico, no século passado e afirmou que 98% da população mundial não é capaz de resolvê-lo. Bom, basta tu ler isso aqui, tu dizer, eu vou ser os 2%, né? Então já é uma motivação, né? Já é uma trola que o cara faz assim, quando tu lê isso aí, putz, eu não vou ficar desses 98 burros que não resolveram isso aqui. Qual é a ideia disso aqui? Associar o nome, associar né? Um morador de cada uma das casas, considerando a nacionalidade do morador, a bebida, o tipo de cigarro preferido do morador, assim como seu animal de estimação. Então, quais são? São a cor, nacionalidade, bebida, cigarro e animal. Cada casa vai ter uma composição destes conjuntos aqui, dado estas particularidades aqui. Então, aqui diz como resolver, eu não vou ler porque eu estou induzindo vocês. Regras básicas, e aqui tem as dicas. Por exemplo, o norueguês vive na primeira casa. Então, na primeira casa, aqui nacionalidade norueguês. Ah, legal, checklist, essa aqui tá ok. Quando vocês pegarem todas as dicas, vocês chegaram à solução do teste. Isso pode ser feito de forma manual, que tu vai gastar muita borracha aqui apagando, tá? A gente fazia isso de forma manual, é a mais sofrida. Ou vocês podem usar esse aqui, o que é o Racha Cuca, tá? Tem vários testezinhos lá, é um sitezinho bem legal. Eu não está copiando essa tralha. Onde é que está o meu browser? Aqui. Deixa eu mostrar para vocês que ele já... A voz está horrível, né? Ele já deixa para ti prontinho as casas. Aqui era norueguês na primeira, né? A primeira dica. Então eu venho aqui e coloco o norueguês. Daí ele vai dar um checklist aqui na dica 1. E assim sucessivamente tu vai postar. Até que no final vai completar todos e vai ter que ter um checkbox em todos esses. No momento que tiver um checkbox em todos, tu acertou a solução. Claro que aqui é mais simples e óbvio que vocês vão fazer aqui. Tá, não façam o seguinte. Eu sei que isso aqui é uma variação que tem que ser entregue daqui 4, 5 semanas, daí tu vai no Google, vai estar essa resposta. Eu sei que vai estar. Mas é justamente o desafio de fazer com que vocês raciocinem dessa forma. Tem um objetivo isso, tá? Esse exercício, senão a gente não ia estar aqui, tá? Então não dão bugada. Tentam resolver, tá? Vê se vocês são os 2%. Depois, gente... Vocês fazem o seguinte, este aqui. Deixa eu copiar esse site. De novo, isso vocês têm tempo para fazer. Quanto antes, melhor. Principalmente este aqui, pessoal.
Porque esse aqui trabalha com uma lógica de blocos, tá? Vocês vão ver que todos eles têm uma explicação. Quando eu digo que a tarefa é completar 3, esse aqui é só um, então é muito fácil. Por exemplo, ele já está montado, tinha um esquema para tirar. Aqui ele vai fazer... Porque isso é legal. Aqui já estava resolvido, mas, por exemplo, o gato tem... Qual é a imagem do gato? É óbvio que é essa imagem aqui. O gato tem quantas patas? 4 patas. Quais são os traços do gato? Ele tem pelo e bigode. Claro que agora estão todos feitos. Por que eu quero que vocês façam isso? Porque o Scratch, ele trabalha com blocos, para te pegar um pouco da dinâmica de trabalho em blocos. Daí eu boto pelos, eu boto bigodes, e vou efetivamente checar as respostas. Perfeito, todos os 6 blocos estão corretos. Claro, já estava pronto. Obviamente que se você pegar, vamos pegar o próximo, labirinto. Opa, deixa eu tirar alguma coisa. Se eu colocar que a abelha não tem 6 patas, mas tem 4. Agora já estou dando Isso aqui, na verdade, esse aqui nem conta, é só para mostrar como funciona. Ele vai me dizer aqui, ó, um bloco está incorreto, o bloco destacado está incorreto. Então, ele te diz que esse aqui está incorreto. Efetivamente, a abelha não é essa imagem, ou ela não tem o mel e ferrão. Claro que a gente já sabe aqui que ela tem a questão das 6 patas. Então, você simplesmente vem aqui e coloca as 6 patas. O que acontece, ele vem em inglês. Aqui está o idioma também para vocês colocarem, para vocês carregarem. Certo? Uma vez resolvido, faz o checkbox aqui. Tá ok, vai para o próximo. Já vou dizendo... Para entrega, esse aqui não vale, tem que ser 3 completos de um desses aqui. Quando ele está completo, quando ele fecha todo verdinho, que nem eu fiz aqui. Vamos no labirinto. Labirinto, o que é para fazer? É ele sair daqui e ir até aqui. É bem intuitivo. O que eu faço? Os blocos que eu tenho são esses aqui. Quando eu faço o bloco completo, ele tem 10 variações, eu estou na primeira. Então, sair daqui para cá é só dar um avançar. Eu vou botar um avançar aqui, o que vai fazer? Eu já deduzi que ele foi até a metade. Logo, eu tenho que botar 2 avançares, dar um reinicializar, executar o programa. Uau, acertei. Daí ele vai me dar o JavaScript, que seria o equivalente. Isso aqui vocês abstraem, tá? Isso aqui é se eu quiser ensinar JavaScript para vocês, não é o caso. Dou OK e vou para o segundo. O segundo já tem uma melhor. Ele vai ter que sair daqui e chegar até lá. Como ele vai? Então, eu vou botar em avançar. Será que é só avançar? Só vai avançar até aqui. Não. Ele tem que fazer o quê? Subir. Mas vai subir como? Vira para onde? Vira para a esquerda. Então, eu vou botar o esquerda. Vou reinicializar o processo. Ele vai subir e virar à esquerda. Mas ele não vai fazer nada. Daí eu tenho que avançar. Então, vamos lá. Ele vai ir, subir, avançar. Não adiantou, eu tenho que dobrar à direita. Vou virar à direita. Mas virar à direita chega, daí ele vai ter que chegar aqui. Eu vou botar mais um avançar. Aqui vocês vão ver que com o passar dos blocos, vai ter restrição de número de blocos que tu pode arrastar. Daí não é só pinha assim. Ali pelo 5º, 6º já começa a complicar a vida de vocês. Executar. Uau, acertei. Dá o código equivalente. Então, isso aqui é um pouquinho para vocês descontrair, brincar. Eu sei que vocês não têm nada para fazer durante a semana inteira, né? Então, vocês podem brincar nessas atividades. Essa atividade vai ser o primeiro estudo individual que vocês vão ter. Vocês não têm que se atucanar em terminar logo. De novo, isso vocês vão ter para ganhar a nota, que é da 2ª avaliação, se recordam? Vocês têm 6 semanas para entregar esses negócios. Eu vou botar depois para vocês entregarem. Como vocês vão entregar, a gente vai discutir posteriormente. O que eu gostaria, dentro do possível, é na ordem. Faça o teste de Einstein, depois vai para essa história de blocos, que me ajuda muito no Scratch, que vai ser o início da próxima aula. Tá legal, galera? Conseguiram entender tudo? Ficou alguma dúvida na aula de hoje, gente? Não. Pode falar, sim. Eu só vou parar de gravar aqui para não ficar muito longas as gravações.